Irmãos, eu falo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e é tão bom saber a sintonia do Espírito Santo, né? Hoje eu cheguei e falei para o Augusto, tem liberdade nesse lugar. E eu imagino que mudou tudo aqui do que ele ia fazer. E tudo que ele falou e tudo que a gente ministrou no louvor, na adoração, exatamente é a palavra. E até com o que o Fernando falou. Eu falei, Senhor, quando há uma ligação no Espírito, tudo encaixa, né? E eu queria falar hoje um pouquinho do nosso amigo Espírito Santo. E esses dias eu estava na rua e o Espírito Santo muitas vezes ele fala comigo assim, andando na rua, no chuveiro, no banheiro, ele começa a falar comigo. E eu falei, Deus, mas o senhor quer que eu fale isso? Ele falou, Eu falei, amém, então vamos falar sobre isso. E estudando o livro de João, Deus me deu uma palavra. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 14, capítulo 15. João 14, verso 15. Irmãos, nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer o nosso ajudador, aquele que é nosso conselheiro. Nós precisamos entrar no lugar onde a gente nunca entrou, para receber aquilo que a gente nunca recebeu. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E também diz que meu povo padece por falta de conhecimento. Eu creio que hoje nós precisamos ser sacudidos pelo Espírito Santo para entrar no lugar. E sair do lugar onde a gente está. Mergulhar na palavra, mergulhar no conhecimento, mergulhar de saber quem é o Espírito Santo na minha vida. A gente entender quem a gente é no Senhor. Irmãos, muitas vezes nós estamos presos, sabe por quê? Porque a gente não tem identidade e nem destino. Muitas vezes, Lúcia, eu não sei quem eu sou em Deus e também não sei para onde que eu estou indo. Então eu estou perdido. Mas o Senhor nos enviou. Ele disse que nós não seríamos órfãos. O que é órfão? Aquele que não tem pai, aquele que não tem mãe, aquele que não tem nenhum mentor, aquele que não tem nenhum orientador. Mas vamos lá. João 14, 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Existe uma versão que fala, em vez de conselheiro, fala outro advogado. E estudando na King James, diz assim que essa palavra advogado ela é muito completa. Que ela diz que é aquele que te orienta e é aquele que te defende para sempre. Ou seja, o Senhor disse que ia nos mandar um advogado, aquele que te defende, aquele que te orienta para sempre. Vamos continuar. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês, e dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. E disse-lhe então Judas, não Iscariote, Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus, se alguém me ama, obedece a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Deixo-lhes a paz,
A minha paz lhe dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração e nem tenha medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu estou indo para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E isto eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já que lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o Pai me ordenou. Levante-se e vamos daqui. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha falar no nosso coração. Que o Senhor venha ministrar essa verdade da Tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, dilata, Senhor, em nós uma fé sobrenatural. Abra os nossos olhos espiritualmente, porque nós queremos ver, entender, aprender, ter o conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade nessa noite. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, eu rogarei ao Pai. Rogar quer dizer clamar, pedir. Ou seja, nós tínhamos um intercessor, Jesus, mas ele disse assim, olha, eu estou indo, mas eu vou rogar ao Pai. Eu vou clamar ao Pai. E Ele vos dará um outro consolador, um advogado, uma pessoa que pleiteia a sua causa, um intercessor, aquele que é o seu ajudador, o amparador, aquele que te assiste, que te socorre, a fim de que este esteja sempre convosco. O Senhor estava falando, Jesus estava dizendo que, olha, não preocupa não, eu estou indo, mas eu estou enviando aquele que vai cuidar de você, aquele que vai estar com você todos os dias, aquele que não vai te deixar, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Tem uma tradução no original que fala, essa palavra mundo aqui quer dizer uma multidão incrédula. Irmãos, se eu e você não ter uma fé, nós não recebemos. Nós temos um ajudador? Temos. Nós temos alguém que o Senhor prometeu, nos mandou, nos enviou? Temos. Mas a Bíblia diz assim que o mundo não pode receber, porque ele não vê e nem entende. Não vê por causa da incredulidade. E no original essa palavra mundo, ela quer dizer também multidão incrédula. Uma massa de homens mundanos, incrédulos, cegos. Não pode receber porque não vê e nem o conhece. Essa palavra ver também ela está ligada à incredulidade e também ela fala de ver mentalmente. É interessante que, como às vezes no original, quando a gente começa a estudar, quase tudo que a gente fala de cego, de ver, de visão, tem com ver com mente. Então a gente vê, a gente às vezes ouve, às vezes a gente entra num culto e sai de um culto, mas estamos cegos, sem entendimento, sem entender aquilo que a palavra de Deus quer falar conosco. Por quê? Por causa da minha incredulidade, por causa da sua incredulidade. E aí a gente tem um susto. Porque quando a gente está lendo o texto, você pensa assim, ó, o mundo vê e o mundo não vê, né? O mundo não pode receber o Espírito da verdade. E aí a gente pensa assim, nossa, aquelas pessoas que eu amo, que não aceitaram Jesus. Não, irmãos. Muitos de nós, dentro da igreja, nós não aceitamos o Espírito Santo. Nós achamos e rejeitamos Ele. Não, eu não entendo muito o que esse Espírito fala. O povo fala que ele fala comigo. Eu não sei orar em línguas. Eu não sei nada sobre o Espírito Santo. Quer saber? Eu vou lá na igreja, assisto o culto. Irmãos, você só está se privando de um ajudador, de um advogado, de um conselheiro, de alguém que vai batalhar por você, que vai te ensinar o caminho da verdade. Amém? Mas a gente pensa que isso é só fora da igreja. A gente pensa que esse mundo aqui, que Jesus está falando, que não conhece, é só aqueles que não aceitaram Jesus. Não, é qualquer um que não crê no Espírito Santo. É qualquer um que não aceita e não recebe Ele como um ajudador. Mas no nome de Jesus eu creio que nós cremos e recebemos o Espírito da verdade. Amém? O mundo não o recebe porque não vê mentalmente, não conhece. Mas vós conheceis, porque Ele habita onde? Em nós. Ele habita em nós.
Ele habita em mim, Ele habita em você, nós. Ele habita convosco e estará conosco. Tem uma versão que diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem e ele vive com vocês e estará em vocês. O que é isso? Às vezes a gente passa algumas coisas apercebidas. Ele está dizendo que ele habita, mas vocês os conhecem porque ele vive com você. Com quer dizer do lado de você. Ele habita junto com você. E depois ele fala assim: e estará em. Ele habita comigo, no mesmo lugar que eu estou, mas ele também estará em mim, dentro. E isso é que muitas vezes nós caímos no engano. A gente pensa que a gente é tão homem natural, mas a verdade é que o Espírito está dentro de mim, de você. Ele habita comigo, mas habita em mim. Ele está dentro de mim. Aquele que me ama, recebe. Aquele que obedece, recebe. Aquele que crê, recebe. Amém? Não os deixarei órfãos. Não deixarei você sem pai. Eu vou ter alguém, Helene, para te orientar. E essa semana, eu queria falar sobre isso. Eu estava levando a Andressa para o trabalho e ela trabalha lá ao lado do Buena Vista. Então, todas as vezes que eu estou indo por um caminho. E um dia eu falei, vou colocar o GPS, ou vou acionar o Waze. E eu comecei a pensar e a ver que todas as vezes que eu acionava o Waze, ele me mandava para um caminho diferente. Então, eu achava que é só pela Marginal que eu iria mais rápido. Aí, a Marginal fechou, então eu pensava que só tinha um caminho, pela 85, cortando pelo centro. E eu pensava que era mais fácil. No outro dia, ele me mandava por Campinas. No outro dia, E aí, eu falei, meu Deus, esse cara é confuso. Porque cada hora ele arruma uma estrada para me passar, um caminho. E Deus começou a falar comigo, Eliane, você sabe até onde ir, mas só o Espírito Santo pode te levar para o melhor caminho. É só Ele que sabe o que está congestionado. Só Ele sabe aonde tem alguma batida. Só Ele sabe o tempo que você pode chegar mais rápido. Porque, irmãos, todo dia eu levo ela para o mesmo lugar. Mas todo dia o ex me dá uma rota. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e falou assim, Ele sempre vai te dar a melhor rota. E pode ser que não seja a que você acha que é a melhor rota. Não é aquela que você está pensando que está saindo dos sinais. Não é aquela que você está... Às vezes teve um dia que ele me mandou ir pela 85. Ele ficou louco hoje. Pela Avenida Goiás. Estava tudo livre. Eu falei, cadê os carros, Andressa? Estava tudo livre. Eu falei, pela Goiás? E o Espírito Santo falou assim, você não pode andar sem eu, Helene. Porque eu é que endireito os caminhos tortuosos. É eu que vou diante de você. É eu que vou limpando e vou fazendo a estrada mais curta, o tempo mais rápido, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma... Irmãos, eu vibrei tanto, sabe? Porque é uma verdade. Nós temos um GPS, nós temos um guia, nós temos um consolador que nos conduz o melhor caminho. Ele é o nosso melhor caminho. Mas muitas vezes a gente desliga o GPS e eu já sei. Afinal de contas, faço essa rota todo dia. Irmãos, eu e você não sabemos nada. Ai de nós, se nós não formos orientados pelo Espírito Santo. Ai de nós. Então, aonde nós nos perdemos? Não é naquelas coisas que são visíveis, é naquelas que a gente acha que sabe. É naquelas que a gente acha que está certo. E por isso eu não posso me gabar na minha sabedoria, nem no meu entendimento, mas eu sempre tenho que procurar, Senhor, esse é o caminho. Senhor, o que o Senhor acha dessa situação, desse plano, desse projeto, dessa decisão, dessa atitude? Compro, vendo? Não é hora? É? Como que é? Espírito Santo, me conduz a toda a verdade.
Porque, irmãos, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas muitas vezes nós o quê? O rejeitamos. Por quê? Porque não cremos. Mas eu estou na igreja, pastora. Não, mas eu já ouvi falar, até de vez em quando eu já orei umas línguas lá, falei umas palavrinhas. Mas você não crê. E se você não crê, você não recebe. Irmãos, eu posso ter o melhor dom que Deus pode ter me dado. O dom não é para mim. O dom é para o serviço. O dom é para a igreja. O dom é para servir. Eu, para receber até daquele dom que eu tenho, um exemplo, se eu ministro cura e os irmãos são curados, amém? Amém. E aí eu penso assim, mas Senhor, e a gente pega muito assim, eu oro por tanta gente, as pessoas são curadas, e por que eu não sou? Porque para você obter a cura, você precisa crer. Você não pode andar em cima do seu dom. O seu dom não é para você. O seu dom é para o corpo. É para o serviço do Senhor. Então, ou seja, irmãos, sem fé, nós não vamos em lugar nenhum. Ou seja, qual é a nossa maior luta? Incredulidade. Ela precisa sair da nossa vida. Eu preciso entender que eu não sei de nada, ainda que eu sei o caminho, ou eu acho que eu sei o ponto que eu quero chegar, mas o caminho que me mostra é Ele. E muitas vezes nós pegamos uns caminhos que às vezes nós temos algumas turbulências por ele. O que você está falando, pastor? Eu estou falando de decisões que a gente toma ou de algumas situações que a gente tem certeza que é certo e que dá errado. Porque a gente não buscou o Espírito Santo. Não pediu Ele para nos dirigir, para nos guiar. Ou seja, Ele disse, olha, vocês não vão ficar órfãos, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco tempo, e o mundo não me verá mais. Porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, há algo que às vezes é difícil de entender, que o Espírito Santo e Deus, Jesus está comigo, a Trindade está aqui dentro. E eu estou com Ele. E Ele está comigo. E às vezes a gente tem o quê? Aquilo que a gente cantou. Medo. Né? Não sou mais escravo do medo. Mas às vezes é fácil cantar. A música é linda, maravilhosa. Mas e no dia a dia? O medo nos prende. O medo nos paralisa. O medo nos bloqueia. A gente tem medo até de dar certo. Vai que dá certo. Não sei o que eu faço depois se dá certo. Por quê? Porque a gente foi formado fechadinho, dentro de um cativeiro. Assim como a música fala, eu já não sou mais escravo. A gente era escravo do medo. Mas lá em Colossenses diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Ou seja, o Senhor já nos libertou do cativeiro. Nós somos livres em Cristo Jesus. Mas eu preciso ter o entendimento de saber que Ele está em mim e que eu não estou nele. Então, eu não preciso ficar apavorada. Eu não preciso temer. Eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, algumas versões têm, quem tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, tem uma versão que diz, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Algumas versões, essa minha fala, e revelarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também manifestarei a ele. Ele vai manifestar em mim, exibir, tornar visível, mostrar, para ver, aparecer, ser manifesto em mim e em você. Ele vai revelar a nós, mas aquele que me ama. E aí, a gente cai às vezes numa contradição. Quem não ama Jesus, não guarda os mandamentos dele. Como assim? A Bíblia está dizendo, a palavra está dizendo. Quem tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Mas, pastor, eu tenho tanta vontade de fazer outras coisas, eu não quero ser crente, ou eu não quero ser crente agora. Eu tenho amigos que falam assim, agora não. Daqui 5 anos você me chama para ser crente, que eu quero viver, aproveitar a minha vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que
me ama. Irmãos, muitas vezes nós falamos que amamos Jesus da boca para fora, mas nós não amamos, sabe por quê? Nós não queremos servir Ele. E a gente acha que nós nascemos para ser felizes. Eu vou aceitar Jesus para ser feliz. Não, irmão, você nasceu para servir Jesus. É diferente. A sua vontade tem que ser a vontade do seu Pai. Ah, mas eu não posso ter nenhuma vontade. Não, irmão. A sua vontade tem que ser a dele. E ele diz assim, no verso 23. E respondeu Jesus, se alguém me ama, obedece à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. Fica tranquilo. Se você ama Jesus, se você quer servi-lo, se você realmente crê na obra que Ele fez, o Espírito Santo ele está aí. Ele está dentro de você. Agora permita que Ele se manifeste. Permita que Ele seja o seu conselheiro. Permita que Ele seja o seu ajudador. Aquele que te guia a toda a verdade. Aquele que te instrui. O seu GPS. Palavra de Deus, Espírito Santo. Vou perguntar qual que é a rota mais rápida. Ah, você tem você tem um plano, um propósito? Deus tem? Espírito Santo, qual que é a rota mais fácil? Me ensina a entrar para o meu quarto? É ficar ali, é orar em línguas? É meditar na palavra? É descansar no Senhor? Irmãos, às vezes a gente está numa situação onde a fornalha não foi 7, foi 10, 15 vezes mais forte, intensificada. E às vezes você está lá dentro. Mas você não tem o poder de apagar o fogo, mas você tem o poder de apagar a força do fogo. Você tem o poder de sair da fornalha? Não. Mas você tem o poder de apagar a força do fogo. Ou seja, eu sei que o quarto homem está comigo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que acima de todas as coisas o Senhor está comigo. Não está fácil, mas Ele diz que eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, não como o mundo dá. Que paz que tem no mundo, irmãos? Aparência. Aparência de ser feliz, aparência de ser amada, aparência de ser consolada, aparência, uma vida de aparência. Não, Ele diz que nos dará essa paz que excede todo entendimento. Ou seja, mesmo em qualquer tipo de situação de angústia, Ele é com você. E Ele já te deu uma paz que excede todo entendimento. Então você não tem o poder, muitas vezes, de descer da fornalha, mas você tem o poder de apagar a força do fogo da fornalha. E nada vai acontecer a você. Você só vai sair de lá muito mais robustecido, fortalecido. E tudo aquilo que te prendia e te amarra vai ser queimado. É a única coisa. Aquilo que te prendia, aquilo que te paralisava, aquilo que te fazia ficar paralisado, paralítico, sem mover, estático. Isso sim vai ser quebrado. E você vai poder descer e sair dessa fornalha sem nem cheiro, né? A Bíblia é tão linda, que ela é tão detalhista. Nem cheiro de fumaça vai ter no seu cabelo. Porque ainda que venha tempestade, que não foi o Senhor que mandou, porque Ele não manda tempestade para ninguém. O Senhor é aquele que te guarda e que pega isso e transforma em bênção para te tirar do lugar onde você está, para acrescentar na sua vida e te fortalecer. Amém? Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que Ele tem dito. Você pode estar pensando assim, muitas vezes eu vim no culto, não aprendi nada. Nossa, estava com a cabeça lá longe. Escuta, a palavra de Deus não volta vazia. A CPU aí do seu coração está sendo enchido da palavra, enchido da palavra. Tem uma palavra que você está ouvindo. Pode ser que a palavra que você ouve lá dentro do carro, aquela que você ouve lá na sua casa, limpando, arrumando, organizando. Você pensa, não tive tempo para parar. A palavra está entrando.
Ele vos fará lembrar do que ele tem dito. Quando você precisar dessa palavra, o Espírito Santo vai trazer à sua memória uma palavra. Aquela palavra, meu Deus, como eu não pensei naquela palavra. Ela vai vir de encontro ao socorro que você precisa. O Espírito Santo vai te socorrer. Ele vai te trazer a memória e você vai fazer o que com aquela palavra que ele te trouxe a memória? Declarar ela. Declarar ela. Chamar a existência a ela. Profetizar em cima da palavra. Orar em cima da palavra. Amém? Vocês me ouviram dizer, eu vou para o Pai, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes. Porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E eu lhes digo isso agora, antes que isso aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Olha o que ele diz. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Irmãos, o diabo não tem nenhum direito sobre você. E nem sobre eu. Ai, o diabo... Irmãos, o diabo não tem direito sobre mim, sobre você. Mas essa situação que o diabo se levantou, ele não tem direito sobre você. Irmãos, nós precisamos pegar posse. Sabe, entrar no nosso coração, crer nessa palavra. E todas as vezes que vem uma situação onde você tiver medo, espera aí. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Ah, mas quem estava falando de Jesus? Ué, mas ele não falou que eu estava nele? E que ele estava em mim? Então nós dois, nós não somos um? Então, essa palavra também é para mim e para você. Ele não tem nenhum direito sobre mim e sobre você. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o meu Pai me ordenou. Todavia... é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o Pai me ordenou. Irmãos, aí a gente tem um problema. Porque a gente não quer fazer o que o Pai ordenou. A gente quer fazer o que a gente tem vontade. Não gosto de orar. Não gosto de orar. Não gosto nem de ir no culto. Gosto de servir Jesus lá na minha casa. E não, para que sair? Que bobagem é essa? Ficar lá em casa. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o meu Pai me ordenou. Você não veio aqui para fazer a sua vontade. Você não veio nesse mundo para fazer a sua vontade, satisfazer a vontade da sua carne. Não, irmão, você veio aqui para servir Jesus, você veio aqui para ser um adorador, você veio aqui para viver a vida dele. Irmãos, sem ele não há vida. Há ilusão. Sem ele não há vida, há uma ilusão. É nele que nós temos a vida. E às vezes a gente pensa, não, eu vou só um pouquinho para agradar lá o pastor, a pastora. Irmão, você não tem que me agradar. Você tem que fazer aquilo que o Pai te ordenou para fazer. Você tem que ter esse entendimento. Por que eu estou aqui? Por que eu estou buscando Jesus? Porque primeiro ele te atraiu. O Senhor que te atraiu para esse lugar. O Senhor que tem chamado. O Senhor que tem falado com você. E você não veio aqui para fazer sua vontade. Você veio aqui para fazer a vontade do Pai. Você veio aqui para fazer e cumprir. Ah, mas a Bíblia diz que aquele que não me ama, não me obedece. Irmão, se você não ama, você não vai obedecer. Não, mas eu amo, mas eu não consigo obedecer. Não, irmão, você não ama. Porque às vezes a palavra, tudo é peso. Tudo é peso, orar é peso, adorar é peso, jejumar é peso. Todas as práticas espirituais, você pode achar que é peso, difícil. Você não ama Jesus. Você pode ser amigo do Evangelho, mas filho não. Aquele que ama tem prazer no Pai. Aquele que ama não mede esforços para ter comunhão com o Pai. Aquele que ama esmurra sua carne, se necessário for, para ir ter comunhão com o Pai. E é onde a Bíblia fala que a gente tem comunhão com o Pai? Lá no quarto. Mateus 6,6. Quando você entra para o seu quarto, quando você fecha a porta. Eu estou falando de um lugar de intimidade. Mas esse lugar pode ser você sozinho dentro do carro. Pode ser você arrumando a casa sozinha também. Mas eu quero te dizer que aquele que não ama, tudo é difícil. Ele não consegue obedecer, ele não consegue servir, ele não consegue fazer aquilo que o Pai ordenou. Ele não consegue obedecer em nada, ele não submete a nada.
Há um espírito de rebeldia dentro dessas pessoas, porque não ama Jesus, porque tudo é peso. E tudo que o diabo quer é nos prender nesse lugar. Um lugar onde você não rompe, um lugar onde vira ano, sai ano, entra ano, passa ano, e 1 ano, e 2 anos, 3 anos, você está no mesmo lugar. Não, mas eu sou crente. Não, você é amigo do Evangelho. Ouviu falar dele de vez em quando, mas não entrou, não abriu, não se rendeu, não pediu, não ama ele. Isso é diferente, irmãos. Mas ele nos mandou o GPS. Ele mandou o Espírito Santo, que te conduz a toda a verdade, que cuida de você, que te orienta nas suas rotas, nas suas decisões. Irmãos, eu creio assim que Deus tem algo novo para nós. Amém? Mas nós precisamos entrar em algo novo também na palavra. Sabe, ser guiado pelo Espírito Santo, deixar Ele nos conduzir. Parar de achar que a gente já aprendeu tudo, que a gente já sabe de tudo. Não, irmãos, a gente não sabe de tudo. Tem muito mais ainda. Deus tem muito mais para nós, para fazer em nós e através de nós. O Senhor está treinando, forjando o nosso caráter. Há um caráter de filhos, de homens e mulheres incorruptíveis, de homens e mulheres que Ele pode entregar, confiar, acreditar que você não vai ser motivo de escândalo, que você não vai ser motivo de chacota. Amém? Mas eu preciso entrar e deixar que o GPS do Espírito me guie. Eu preciso permitir que não é mais o que eu penso, o que eu acho, mas é Ele. E quando Ele vai, você só fica por trás. Ele que toma a frente. E aí Ele toma a frente do seu ministério, Ele toma a frente do louvor, Ele toma a frente de tudo. Ele vai conduzindo, você só vai deixando ser guiado. Mas é muito difícil para quem sempre está no volante ser passageiro. Sim ou não? Irmãos, eu acho difícil demais. Eu acho muito difícil. Não é fácil. A gente que dirige, que sabe para onde que vai e tudo, sentar no banco do lado e confiar em alguém. Sempre a gente acha que está errando, está atrapalhando, está pegando o lugar errado, está correndo demais, ou indo devagar demais, vai bater. A gente não confia. Mas nós podemos confiar no Espírito Santo. Porque Ele foi o enviado pelo Pai. E Ele está em nós. E Ele está dentro de mim e de você. E Ele quer mudar e transformar a minha, a sua vida cada vez mais. Para nos atrairmos cada vez mais para o centro da vontade dEle. Estar no centro da vontade do Pai, do propósito, daquilo que Ele tem para nós. Irmãos, para que quando a gente começar a sair, Ele nos dê a direção. Fala isso, ora sobre isso, liberta esse, cura esse. Ninguém vai precisar falar nada, porque você é dirigido pelo Espírito Santo. E Ele te conduz à verdade. E às vezes tem pessoas que estão pedindo oração por cura e estão precisando de uma restauração. Tem pessoas que estão precisando, às vezes, de uma oração de família e estão precisando liberar perdão. Muitas vezes o problema que nós estamos enfrentando, na realidade, não é ele. Por trás tem outro totalmente. Às vezes a gente fica orando até no alvo errado. A gente fica dando tiro para tudo quanto é lado em oração. Não. Que o Espírito Santo nos conduza ao alvo, ao centro da vontade dEle. Amém? Eu queria que você ficasse em pé. Aleluia. E eu te convido nessa noite a ficar em pé, fechar seus olhos. Queria que o Augusto ministrasse uma canção. E que você fechasse seus olhos. Pode ser, irmãos, que você está com a rota, assim, muito, sei tudo, não. Eu quero te falar que tem situações que o Espírito pode te conduzir muito mais rápido, muito mais depressa, daquilo que você está querendo, daquilo que você está almejando. Pode ser que isso que almeja no seu coração, se você for pela sua vontade, pelo seu desejo, você vai demorar muito, irmão. Você vai ter muito problema pela frente. Você vai ter problema principalmente com você mesmo. Com as suas dificuldades de superar, de transpor a montanha, o monte, de liberar o perdão, a amargura, o ressentimento. Pode ser, irmãos, que tem coisas que seria tão mais rápido se a gente acelerasse o processo do Espírito Santo na nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse, Espírito Santo,
Toma direção. Toma o volante do meu carro aqui. Toma a direção da minha vida. Irmãos, tem situações na nossa vida que a gente não sabe nem por onde começar. Senhor, eu não sei como que eu vou sair disso. Eu não sei como vai acontecer amanhã. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel com seus filhos. A Bíblia diz que aquele que ama o Senhor obedece seus mandamentos. E que o Senhor vai nos revelar a vontade dEle. Que o Senhor vai trazer porta que não existe. Que o Senhor vai abrir o nosso entendimento e a gente possa conseguir enxergar e valorizar muitas vezes aquilo que nós precisamos valorizar, a nossa casa, a nossa família. Pode ser que as pessoas que a gente mais despreza sejam da nossa casa. E é aqueles que a gente mais devia amar. E olhar com outros olhos. Pessoas que às vezes nos perseguem, que você precisa olhar com os olhos de Deus. Existe uma mulher de Deus ali sobrenatural. Existe um homem de Deus por trás de toda aquela violência, de toda aquela brutalidade. Espírito Santo, nós queremos nos render diante do Teu altar. Tira, Senhor, todo o achismo. Tira, Senhor, a nossa mentalidade de acharmos que nós não precisamos do Senhor. Quantas vezes te rejeitamos, Espírito Santo? Quantas vezes te deixamos de lado? E na força do nosso braço, na nossa mente, queremos resolver situações. E o Senhor fica só observando. Pai, no nome de Jesus, que essa a partir de hoje não seja mais a nossa realidade. Mas eu te peço que no nome de Jesus traga-nos o entendimento, a direção. Senhor, coloca pessoas que o Senhor precisa colocar na nossa vida e tira também aquelas que o Senhor precisa tirar da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nos livra de nós mesmos. Nos livra, Senhor, tira toda a pressão, toda a opressão. Pai, não importa com a intensidade dessa fornalha, nós sabemos que o Senhor está conosco. E nada vai nos acontecer, a não ser essas amarras que vão ser destruídas, queimadas, os nossos pés vão ser livres, as nossas mãos vão ser livres, Pai. E vai gerar uma paz que excede todo o entendimento. Oh Deus, nós queremos aprender com o Espírito Santo, mas arranca de nós a incredulidade, de não nos usufruir desse conselheiro, desse advogado que o Senhor mandou para nós permanentemente, para defender a nossa causa, para nos livrar de cair em ciladas. Oh, Espírito Santo, nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa. Como igreja do Senhor, nós queremos te pedir perdão. Nós queremos te pedir perdão. Vem nos perdoar. Vem nos curar. Vem nos sarar. Ah, Pai, ministra no nosso coração o desejo da Tua presença, a fome e a sede pela Tua palavra. Oh, Espírito Santo, nos conduz, Pai, no centro da Tua vontade. Nos conduz ao lugar secreto. Manifesta-nos a nós ali, revela-nos aquilo que o Senhor tem para nós. Desperta-nos, Pai. Dá-nos a estratégia que nós precisamos. Perdoa os nossos pecados, purifica, nos lava com Teu sangue. Queremos te dizer que nessa noite, Espírito Santo, te amamos, agradecemos ao Senhor pelo Espírito da verdade, pelo nosso companheiro, o nosso ajudador, aquele que nos ensina todas as coisas. Nós temos um mentor, nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos. Pai, obrigada por esse tempo. Obrigada, desperta em nós, Pai, que nós possamos viver, ó Deus, no centro da Tua vontade, experimentar, ó Deus, a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, em nome de Jesus. Nós queremos nos render aos Teus pés. Nós muitas vezes não sabemos como resolver os problemas, as situações, nós não sabemos. Mas todas as vezes, Espírito Santo nos conduz ao nosso quarto. Quando nós não sabemos de mais nada, que nós possamos nos render ali aos Teus pés. Vem nos ensinar. Cubra-nos com Teu sangue, Pai.
Senhor, nós declaramos uma mente renovada nessa noite, uma mente transformada pelo Espírito da verdade. Senhor, nós não somos mais presos e nem cativos ao medo e nada daquilo que nos impede de crescer e de prosseguir, Pai, em conhecer o Senhor. Gera temor no nosso coração, gera-nos fome e sede pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém.